Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Color Expert. Gente, nós estamos com um curso presencial aqui no Cláudia Guimarães Academy e estamos aproveitando também para gravar para vocês, nossos queridos alunos do mundo online, um curso de colorimetria com uma forma muito simplificada para que você possa entender o mundo das cores e colocar em prática aí no seu salão para mais uma vez você conseguir aumentar o seu faturamento. Como eu sempre falo, eu gosto muito de trazer técnicas e conhecimento de uma forma muito simplificada. E se você já conhecia Cláudia Guimarães pelos cortes de cabelo e pelos nossos cursos que vocês assistem, que vocês aprendem no dia a dia de uma forma muito simples, agora vocês vão ver um outro lado da Cláudia Guimarães com o mundo das cores. Então se senta, pega caderno, caneta, se prepara, porque você vai aprender muito do mundo das cores. Só para vocês entenderem como é que vai funcionar a dinâmica do nosso dia hoje. Hoje a gente vai ter 3 cabelos para apresentar para vocês dentro da proposta do curso, certo? Como vocês já sabem, não precisa mais nem eu fazer a apresentação porque vocês já me conhecem, né? Todo mundo aqui já é de casa. Dentro da proposta do curso a gente vai ter 3 cabelos para mostrar. E aí eu já estou com a nossa primeira modelo ali fora. Que a intenção desse curso foi justamente a necessidade que a gente vê na questão de cor, na questão de construção, de correção, de aplicação, que a gente vê que, pelo menos é o que eu percebo dentro do nosso mercado da beleza. A gente tem muito curso de mecha, mas pouquíssimos cursos onde eles realmente ensinam o dia a dia de coloração. Não só a colorimetria, porque quando a gente está fazendo mecha, não existe mecha sem cor, né? Quando a gente está fazendo mecha, a gente também vai treinar a tonalização, a gente vai treinar a questão de criação de cor, mas quando a gente está fazendo uma coloração, a gente tem que entender vários aspectos de um cabelo para poder a gente fazer. E aí uma das maiores dores que eu tinha, tipo, há uns 10 anos atrás, era justamente a questão de fazer uma coloração e na raiz ficar uma cor e comprimento e pontas ficar outra. Porque aqui na nossa região isso é muito comum acontecer. A gente ter sempre alteração de cor na nossa raiz. E aí eu já vou dizer logo de início que a nossa região não favorece por conta do clima. A nossa questão climática ela é muito complicada porque é muito quente, a nossa água é muito quente, o nosso sol é muito quente, nosso barro muito vermelho e tudo isso contribui para a nossa raiz ficar muito acesa. E aí quando a gente tenta fazer, até trabalhar com esfumado de raiz, né, como é na questão das técnicas de mecha, a gente percebe que sempre dá uma alteração. Ontem mesmo a gente teve um cabelo aqui que eu usei tons frios nele e parecia que eu tinha usado um cobre. E eu fiz na raiz dela o 81 com 91. Mas porque um cabelo castanho claro, um cabelo que a nossa água aqui não favorece, o nosso clima nada. Então quando terminou estava dourado. Se eu tivesse usado dourado para fazer aquela abertura de fundo, eu tinha deixado o cabelo dela um laranjão. Então hoje a gente vai passar o dia falando sobre isso. O que eu peço a vocês, a gente tem a apostila, a gente vai seguir uma apostila que eu preparei aqui voltada para a questão de cor. A gente vai ver mecha na hora da execução, que essas mechas que estão usando, que é muito fácil de fazer, que eu vou dizer para vocês, eu estou encantada, que eu estava até conversando com as meninas ontem, falando sobre a questão da gente não se permitir viver o novo. Como eu tenho uma rotina muito intensa, e aí muitas vezes eu já estou no automático, então é mais fácil para mim muitas vezes trabalhar com uma técnica de mecha, 2, 3, no máximo 4 técnicas que eu já vá fazendo e já consiga dar conta de tudo que eu tenho que dar. Mas eu não me permito às vezes testar coisas diferentes por conta do meu tempo. Esse ano agora em março eu fiz um curso em São Paulo e aí quando eu voltei eu coloquei como meta fazer pelo menos 10 cabelos para poder eu começar a vender o serviço. E aí eu peguei modelos e clientes que queriam viver um diferente, porque tem isso também, que às vezes o cliente vem e não está preparado para aquela mudança. Porque eu vou dar um exemplo, a gente pega um cabelo como o cabelo de Micaele, né? Que é um cabelo que tem um fundo natural e tem uma mecha iluminada. Ela é uma cliente de iluminado, aí ela chega aqui no salão e diz assim, claro, eu quero renovar meu iluminado. Talvez ela não esteja preparada para a gente fazer um iluminado com cor, como é a proposta agora. Com coloração.
Por quê? Porque querendo ou não vai gerar uma manutenção. Por mais que eles digam que não gera uma manutenção, mas gera. Porque a raiz vai crescer. Então eu jogo num time que eu tenho que deixar a minha cliente muito consciente de que isso vai acontecer. Ela vai querer passar por essa experiência? Começar falando sobre cor. Eu sei que todos vocês já conhecem o mundo das cores, mas que muitos ainda têm alguma dificuldade da gente entender as cores dentro do mundo da colorimetria na teoria e as cores dentro do mundo da colorimetria na prática. Que eu sempre falo nos meus cursos, principalmente quando eu estou com os meus cursos profissionalizantes, que a prática da colorimetria dentro do salão é isso daqui. É quando eu estou utilizando a minha cartela de cores e construindo uma cor, corrigindo uma cor, neutralizando uma cor, criando uma cor, que de alguma forma eu tenho que entender a nossa estrela de Ozald, certo? E só para a gente começar, para que vocês possam entender de uma forma bem assertiva, eu coloquei aqui rapidinho o conceito de cor, certo? É o que tem aí na apostila. Já vou falar para vocês. Essa apostila a gente vai disponibilizar também na nossa plataforma, certo? Para os nossos alunos imprimirem ou ter em PDF aí no celular, para que vocês possam acompanhar essa aula e entender de uma forma mais simplificada. Só para vocês entenderem o conceito de cor, cor é como o olho humano interpreta a remissão de luz vinda de um objeto que foi emitida por uma fonte luminosa, por meio de ondas eletromagnéticas e que corresponde à parte do espectro eletromagnético que é visível. Só para vocês entenderem de uma forma simplificada. Se não tem luz, não tem cor. Então a cor só existe porque a luz existe, certo? Aí o próximo ponto é o que é cor, certo? Cor é o resultado da existência da luz, aquilo que eu acabei de falar. Se não tem luz, não vai ter cor. Então eu só consigo enxergar a cor porque existe luz, certo? E aí o preto é exatamente a falta de luz e as colorações são obtidas acrescentando-se o branco às tonalidades, certo? O branco, gente, é a base para que todas as cores possam existir. Então sempre quando vai fazer cor, tem a base branca para poder eles colocarem os pigmentos e existirem. Então, eu acho bem interessante quando a gente traz esse exemplo, porque é só a gente parar e pensar de verdade num quarto. Quando a gente apaga uma luz que fica tudo escuro, você não vê nada, fica impossibilitado até de você andar, né? Ou uma sala mesmo. Mas quando você acende a luz, você começa a ver as coisas. Então, se você está vendo as coisas, você está começando a ver as cores. Porque em tudo tem cor. Se vocês pararem para olhar, nessa bancada aqui tem cor. Ela tá marrom, mas ela foi feita marrom porque aqui na hora de confeccionar ela, foi utilizada as cores para chegar nessa tonalidade. Na nossa roupa, na blusa de Adriana, tem cor vermelha. Na hora de fazer na indústria têxtil, na hora de construir o tecido, pegar o algodão, pegar aqueles fios e fazer esse tecido, foi colocado um pigmento para poder construir a cor. Então é bem interessante que para onde a gente olhar, a gente vai encontrar cor, certo? Quando a gente fala de cor dentro do salão de beleza, quando a gente traz a cor para dentro do nosso trabalho, aí a gente vai estudar a colorimetria, certo? Que a colorimetria nada mais é do que o estudo das cores. E aí é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai estar estudando as cores para que a gente possa entender de uma forma simplificada o que é cor, certo? Colorimetria é a ciência que estuda a medida das cores e que desenvolve métodos de quantificação da cor, ou seja, para o desenvolvimento de valores numéricos da cor. Derivada do latim color, quer dizer cor, e metria, medida. É possuidora de 3 características definidas, como o tom, a saturação e a intensidade. Então, quando eu estou falando de cor, eu tenho que entender que existe o tom, a saturação e a intensidade. Isso é tão interessante quando a gente aprende sobre cor, que até quando você está editando uma foto, vocês aqui mexem em algum aplicativo de edição de foto, ou até mesmo no próprio iPhone.
no celular de vocês. Se vocês forem lá naquela parte de editar foto, vocês vão encontrar lá embaixo um monte de informaçõezinhas para você ir melhorando aquela foto. Aí tem uma parte que é saturação, tem outra que é intensidade, tem outra que vai ser a cor, tem outra que vai ser a nitidez. Então, quando você está mexendo ali, você vai começando a dar mais vida para aquela imagem. Talvez realçar mais, clarear mais a foto que tenha ficado escura, ou até mesmo apagar ela se ela tiver ficado estourada. Então você olhe e observe que ali você já está mexendo nas cores, que é nessa questão de você entender o que é que seu olho está enxergando, como é que você vai ver a cor e como é que você está querendo que aquele resultado finde. Então, quando você começa a entender disso, antes eu tinha muita dificuldade de edição, tipo bem antes, e eu não conseguia mexer, tanto que eu vivia naquela preocupação de ter um aparelho celular que me entregasse o melhor resultado. Só que hoje eu já vou até deixar a dica aqui para vocês e para os nossos alunos aí da plataforma, não é sobre somente o aparelho que você tem, porque muitas vezes você tem um aparelho de celular bom, mas você não consegue fazer uma boa foto ou um bom vídeo, porque você não sabe regular bem a imagem do seu aparelho. Mais tarde eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem. Antes da gente fazer a foto, a gente já pode trazer essa regulagem, entendeu? De como você fazer a foto para que já saia de um jeito que revele realmente aquela cor do cabelo. Porque eu percebo que foi até o que a gente tinha falado anteriormente. Eu percebo que uma das grandes dificuldades não é só você fazer o cabelo, é você conseguir vender ele, né? E hoje a gente vive por desejos. A gente só compra aquilo que a gente deseja. Então, além de saber fazer um cabelo, executar bem a técnica, ter o resultado 100% positivo, eu também tenho que saber fazer uma boa foto, um bom vídeo para poder vender, ok? E a gente vai também falar sobre isso hoje, certo?